Boa tarde. Se estivessem de acordo, íamos começar com um pequeno atraso de que se desculpa a senhora provedora, porque saiu tarde de Lisboa e presumo que não estaria a descansar. De maneira que íamos começar esta primeira reunião do nosso ciclo de conferências, que tem um objetivo principal de ouvir aqueles que têm outros saberes e que não são saberes displicentes para quem trabalha numa escola, ou estuda numa escola, ou trabalha num hospital ou da sociedade. E convidámos em primeiro lugar o professor Alexandre Quintanilha, uma figura da sociedade portuguesa, da sua ciência, da saúde, da ética e também, em certa medida, a partir de certa altura, pelo exemplo de postura política, de centro político, intervindo nas causas sociais, para fazer uma primeira conversa convosco e conosco. O professor Quintanilha nasceu em Lourenço Marques, no tempo em que era Lourenço Marques, filho de uma figura que aconselho a procurarem conhecer, o professor Aurélio Quintanilha, um cientista extraordinário a nível europeu e mundial, português, vítima de várias vezes da persecução pelo governo do princípio do século e do meio do século até ao Estado Novo, aposentado compulsivamente, grande figura, recomeçando em Paris, recomeçando em Berlim, recomeçando em Moçambique, e que teve um outro fruto muito importante para nós hoje em dia, que foi o seu filho, para além do trabalho científico que deixou e do exemplo histórico. O professor Alexandre Quintanilha nasceu, como eu disse, em Lourenço Marques, licenciou-se em Física teórica em Joanesburgo, doutorou-se na Universidade do Witwatersrand, também em Joanesburgo, em Física Sólida. Trabalhou nos Estados Unidos, em Berkeley, onde foi diretor de um primeiro departamento na área do ambiente e de um segundo departamento mais relevante na área da sociedade e ambiente, e depois regressou a Portugal, de onde tinha saído quando foi para Joanesburgo, no Portugal de então, que era Moçambique, onde eu estava. Regressou a Portugal e veio para o Porto, para o Instituto Abel Salazar, como professor catedrático, e onde fundou o Centro de Citologia Solar e criou um dos mais importantes centros de investigação nacionais na cidade do Porto, ao qual ainda se mantém alguma ligação. E, portanto, pelo seu percurso, o professor, podia passar aí o primeiro slide, eu pedi ao professor Quintanilha uma nota biográfica, e o Sr. professor Quintanilha mandou-me esta nota biográfica que define aquilo que não se lê habitualmente quando lemos o percurso profissional ou pessoal. O hoje como parlamentar está ultrapassado, porque isto foi dito em 8 de 22, de qualquer maneira define um objetivo que vai muito para além daquilo que é a lógica da política partidária. Portanto, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por vir cá. Muito obrigado à senhora provedora por ter aceito presidir esta sessão. Muito obrigado aos colegas da escola por colaborarem na sua organização. Muito obrigado a todos por estarem presentes, e íamos ouvir o professor Quintanilha. Alexandre, faz favor. Bem, deixem-me começar por... Tenho que tirar isto, está um bocadinho perto. Deixem-me começar por agradecer o convite para estar aqui convosco hoje e
para poder estar aqui também com o Jorge e com a Ana Jorge nesta tarde. O objetivo do que eu queria transmitir, que eu vos queria transmitir, é no fundo muito simples. É que o conhecimento é baseado essencialmente, se quiserem, na dúvida. Quer dizer, nós, as pessoas que estão à procura de conhecimento, fazem-no porque têm dúvidas, porque têm perguntas, porque querem saber as respostas às perguntas. E o conhecimento leva tempo, leva muito tempo. A democracia também leva muito tempo e, infelizmente, a política muitas vezes não tem esse luxo. Nós queremos da política decisões, às vezes, sem ter o conhecimento todo ainda que gostaríamos de ter. E, portanto, há esta dificuldade muito grande de perceber que a democracia também leva muito tempo a construir e que a política, às vezes, exige que sejam tomadas decisões sem termos o conhecimento que todos gostaríamos de ter. Eu gostava de começar só com duas citações que eu gosto muito, de duas pessoas que eu admiro imenso. O Nelson Mandela, por um lado, que foi um dos políticos, eu diria quase o mais importante político do século passado, na minha percepção, e do John Dewey, que foi um dos grandes homens que contribuiu para a educação nos Estados Unidos. E eu acho estas duas referências muito verdadeiras. Quer dizer, esta coisa de dizer que uma população que seja educada, que seja iluminada, que seja informada, é a melhor maneira de promover a saúde da democracia. Aliás, sabe-se isso porque o senhor dos cabelos cor de laranja, que talvez volte à Casa Branca, infelizmente, ainda este ano, despreza o conhecimento, tem orgulho em ser ignorante, e eu acho que isso é grave. E depois o John Dewey disse que a democracia tem que nascer de novo em cada geração nossa e que a educação é a sua parteira. Também gosto muito desta frase, porque é, no meu entender, exatamente isto que faz a educação. Há um outro jornalista inglês que diz que a função principal da educação, é uma frase que eu também acho muito bonita, é transformar espelhos em janelas. E eu acho isto de uma beleza estético, por um lado, e é muito profundo ao mesmo tempo. Para que é que serve o conhecimento? Nós estamos a falar de conhecimento e eu acho que valia a pena dizer para que é que serve, para que é que nós achamos que ele é importante. Para a nossa realização pessoal, cada um de nós, não é? Quer crescer, quer desenvolver-se, para potenciar o bem-estar das sociedades em que nós vivemos, para treinar profissionais competentes, sejam eles médicos, engenheiros, enfermeiros, jardineiros, cozinheiros, o que quisermos no processo, arquitetos, para avançar as fronteiras do conhecimento, que é mais raro, não acontece com tanta frequência, nós tivermos sorte, conseguimos avançar um bocadinho, e a responsabilização individual, social e ambiental. E se tivermos sorte, nem sempre acontece, conseguimos construir uma autoconfiança que eu gostava de chamar lúcida, gostava que fosse lúcida e que não fosse arrogante, que fosse uma autoconfiança que nos desse a capacidade de fazer escolhas na vida de uma forma não arrogante, mas com alguma capacidade de experimentação, se quiserem. Fundamentar políticas robustas é uma esperança também, se tivermos sorte, e fortalecer a democracia também, se tivermos sorte. Eu gostava de, depois destas palavras introdutórias um pouco teóricas, filosóficas, se quiserem, passar a exemplos concretos daquilo que o conhecimento tem permitido fazer. Eu escolhi 3 áreas, o clima, a saúde e o trabalho, para dar exemplos disto que eu estou a tentar transmitir hoje. E vou começar com a questão das alterações climáticas, porque as alterações climáticas faz parte daquele conhecimento que permitiu medir, prever e confirmar muitas das coisas que já sabemos há mais de 1,5 séculos. A pessoa que demonstrou que o CO2 era um gás de efeito estufa foi uma senhora, Eunice Foote, há 160 anos atrás, que fez uma experiência daquelas
de garagem, não é? Ela pegou num frasco de vidro muito grande, um balão de vidro muito grande, encheu de CO2 e pegou num outro balão exatamente igual, encheu de ar e pôs ao sol. E viu que o balão que tinha CO2 aquecia mais que o balão que tinha ar. Isto é daquelas experiências fabulosas, simplicíssimas, não precisa de grandes laboratórios complicados. E foi ela que demonstrou, mas como era mulher, naquela altura não pôde ir falar dos seus trabalhos à Associação para o Avanço da Ciência nos Estados Unidos. Teve que ser um homem, o John Tyndall, que depois, com experiências muito mais cuidadosas no seu laboratório, demonstrou exatamente a mesma coisa. As pessoas que sabem todas, conhecem o nome do John Tyndall, quase ninguém ouviu falar nisso, e eu faço questão sempre de a mencionar, porque eu acho que é uma história engraçada. Depois há uma série de outros que continuaram o trabalho, o Arrhenius, o Ravel, toda esta gente, que já desde o tempo do Tyndall, portanto desde há 160 anos atrás, que eles previam que se a concentração de CO2 duplicasse na nossa atmosfera, a temperatura do planeta aumentaria 5 graus centígrados. Ela ainda não duplicou, só aumentou à volta de 50%, como veem aqui em baixo, de 280 passou para 420, mas a temperatura do planeta, em média, já aumentou. Os últimos números dizem que é mais do que 1,23 temperatura, e nos continentes há certas áreas em que aumentou mais de 7 graus centígrados. Portanto, em média, isto vai continuar neste processo. A Groenlândia, em 2019, perdeu 530 mil milhões de toneladas de gelo. Isto é um número que é difícil de imaginar, que corresponde a um lago que tem área de base Portugal inteiro e tem 5,5 metros de altura, que descongelaram e, portanto, vieram para o mar. E há um glaciar na Antártida enorme, que tem o tamanho de vários países europeus, e que, se ele está em vésperas de descolar da Antártida, e se isso acontecer, ainda não se sabe se vai ser daqui a 10 anos, ou 20, ou 30, o nível do mar vai aumentar entre 60 centímetros e 1,80 centímetros. O que já é grave, não é? Que a gente começa a pensar o que é que vai acontecer a muitos dos países e das cidades que estão à beira-mar construídos. Os eventos extremos foram previstos e estão a ser confirmados. A biodiversidade a diminuir também foi prevista e está a ser confirmada. A penetração dos vetores de doenças que não chegavam até certas latitudes agora já conseguem chegar, porque as temperaturas são mais altas e, portanto, não desaparecem. A fragilidade dos idosos e o CO2 da atmosfera ainda só aumentou 50%, mais ou menos, e isto é um crescimento que faz com que a temperatura aumente ainda cada vez mais depressa. As megacidades, que são as cidades com mais de 3, 4, 5, 10 milhões de habitantes, têm um duplo problema, porque são ilhas de calor. A temperatura no interior das cidades, em geral, é 5 ou 6 graus mais elevada do que fora da cidade, e depois tem o problema das zonas de condomínios fechados, altamente elegantes, em que as pessoas sofrem das doenças dos ricos, e depois há aqueles que são os bairros mais pobres, em que as pessoas sofrem das doenças dos pobres, que são diferentes, mas que as alterações climáticas vão tornar ainda mais complicadas. Há quem ache que a gente está a entrar num novo ciclo da Terra, chamado Antropoceno, que é aquilo que é feito através do ser humano. E isto é o único gráfico com muitos números que eu queria trazer aqui, para vos dar uma ideia de quando a gente fala que vai lidar com as alterações climáticas, substituindo a energia fóssil por outras energias, nós temos que perceber o que é que está a acontecer no mundo. E o que está a acontecer no mundo é que já há muitas décadas que os Estados Unidos e a Europa consomem per capita uma quantidade que era ordens de grandeza superiores àqueles que habitavam a China, a Índia e a África, que nos últimos 60 ou 70 anos os Estados Unidos e a Europa já começaram a diminuir um bocadinho a quantidade de energia que usam, por causa da energia dos equipamentos mais eficientes, etc. Mas nestes países muito mais pobres está a acontecer exatamente o contrário.
A quantidade de energia que estão a gastar é cada vez maior, aqui aumentou mais de 10 vezes do que tinham a existir, e nos outros países a mesma coisa, e reparem que a população naqueles países em que estão a gastar cada vez mais energia. Porquê é que eles gastam mais energia? Porque querem viver como nós, é muito simples, querem ter o mesmo conforto que nós temos e também têm direito de o ter. E, portanto, o que vai acontecer quando eles começarem a chegar a valores próximos dos valores atuais na Europa e nos Estados Unidos, vai ser que nós vamos ter que transferir tecnologia eficiente para lá. E isso não sei se vai acontecer se o senhor dos cabelos cor de laranja estiver na Casa Branca. Desculpem eu voltar ao mesmo tema, porque vai nos afetar a todos um bocadinho. Mas o conhecimento tem um outro efeito que a gente às vezes esquece de mencionar, porque aquilo que o slide anterior mostra os desafios que temos à nossa frente. Mas há desafios que já tivemos e já foram resolvidos. Há situações, por exemplo, há uma enorme ponte parecida com esta que está em cima do Tejo, que em 1940 caiu, porque quando houve muito vento, ela começou a oscilar e partiu-se. Hoje já ninguém constrói pontes que possam partir-se dessa maneira, porque a gente aprendeu que tínhamos que construir pontes de maneira diferentes. Aquilo que se chamava o Great London Smog de 52 já não acontece em Londres, agora acontece noutras cidades. Acontece noutras cidades no Oriente, em que temos os níveis de poluição nas cidades gravíssimos, mas Londres conseguiu fazer desaparecer a smog que tinha há umas décadas atrás. A poluição por mercúrio e cádmio na alimentação dos japoneses, na alimentação marinha, também já não é um problema, porque a gente percebeu que era um problemático e resolveu. A questão das chuvas ácidas, alguns de vocês que têm mais de 40 anos lembram-se que as chuvas ácidas eram um tema muito falado há 30 anos atrás e hoje já ninguém fala das chuvas ácidas. As chuvas ácidas já não é um assunto de discussão, apesar dela ainda não ter acabado completamente. Mas resolvemos de uma forma dramática, hoje já não se fala delas. O chumbo nas tintas e na gasolina, dos brinquedos, também já não é um problema. E era um problema gravíssimo na altura, há 20 anos atrás. O buraco do ozono, quase ninguém fala do buraco do ozono. Ainda lá está um bocadinho, mas já está bastante mais pequeno e há quem ache que se calhar em pouco tempo ela vai desaparecer. E o benzeno, não sei se lembram das garrafas de Perrier em Portugal, não sei se só gente fina é que bebia Perrier em Portugal. Mas houve uma altura, uns anos, em que ela foi retirada do mercado porque descobriram que tinha benzeno, que não é propriamente um químico agradável. E eles perderam 400 milhões de euros a retirar as garrafas todas com benzeno. Hoje já não há este problema. E eu gosto de mostrar este slide porque a gente muitas vezes, quando fala sobre questões de desafios, esquece de mencionar aqueles que já foram desafios e que já não são desafios, que já foram ultrapassados. Porquê? Por causa do conhecimento que foi adquirido no processo. Em relação à área do humano, há uma série de notícias, estas notícias têm todas 5 anos, não têm mais do que 5 anos. E são notícias que são fascinantes e para alguns até um bocadinho assustadoras, não é? A questão da mulher que deu à luz um bebê depois de uma morte cerebral, esteve em morte cerebral durante 2 ou 3 meses no hospital, ligada a máquinas, mas permitiu que a criança nascesse e depois desligaram-na das máquinas e deu os seus órgãos para mais 4 pessoas que precisavam de órgãos para transplante. A questão de crianças com 3 progenitores, pessoas que sofrem de doenças genéticas que são transmitidas por deficiências ou mutações nas mitocôndrias. Toda a gente ainda se lembra das mitocôndrias. As mitocôndrias são o que a gente só recebe das mães. Portanto, nós recebemos 50,05% do nosso ADN que vem das mães e 49,95% dos pais. E esse 0,1% é das mitocôndrias que a gente só recebe das mães. E é por isso que eu digo que nós somos mais filhos da mãe do que do pai, porque temos um bocadinho mais de material genético que vem da mãe, mas esse material genético, se estiver estragado, dá origem a uma série de doenças genéticas mortais, graves.
E há uns anos atrás, há 2 anos atrás, pela primeira vez foi possível substituir as mitocôndrias de um ovo fertilizado, as mitocôndrias que lá estavam, por mitocôndrias de uma outra mulher que não tinha a tal mutação genética e, portanto, a criança nasce com material genético de 3 pessoas. Para já é só 0,1% do DNA total, mas eu não sei o que é que vai aparecer no bilhete de identidade, não é? Quando a pessoa é filha de quem, não é? Mas quando forem cromosomas inteiros que a gente possa substituir, vai ser mais interessante e se calhar mais complicado de perceber como é que isso se faz. A questão da biónica, há um vídeo, uma coisa qualquer na internet em que vocês podem ver uma mulher tetraplégica a quem colocaram o chip muito pequenino no cérebro. O chip está ligado a um computador e o computador está ligado a um robô e ela, exclusivamente através do pensamento, dá ordens ao computador para ir buscar uma chávena de café para ela tomar, beber e o robô põe a chávena de café em baixo, treme um bocadinho, mas faz o que ela quer através do pensamento. Hoje já há testes de pessoas a pensarem e a escreverem automaticamente através do pensamento, com uma ligação direta biónica entre o cérebro e o computador. A questão da edição do ADN, que deu o Prémio Nobel a 2 mulheres em 2020, a possibilidade de a gente alterar as letras uma a uma do ADN e, portanto, poder ir corrigir aquilo que a gente quiser no processo, já está a ser usado em muitas áreas, na área do melhoramento de várias espécies de animais e de plantas, principalmente plantas neste momento, e de bactérias. Vida sintética, a produção de bactérias e micro-organismos em que o ADN é todo desenhado e construído no próprio laboratório, portanto a gente está a substituir por substâncias construídas no laboratório. A agricultura celular, eu estive há 2 ou 3 anos em Singapura e comi pela primeira vez bifes de galinha feitos no tubo de ensaio, feitos a partir de culturas celulares, em que se faz carne, em vez de matar o animal, faz-se carne a partir de células que a gente cresce, e aquilo cresce em tecidos e faz um bife de galinha. Não é exatamente aquilo que a gente está habituado, mas a gente habitua-se a tanta coisa. Um bife de galinha um bocadinho diferente também funciona, e agora está a ser utilizado para uma coisa fascinante, que é para mulheres que não conseguem amamentar os filhos, é possível tirar as células mamárias e produzir leite no laboratório a partir das células mamárias da mãe, porque há muita pressão sobre as mulheres de terem que alimentar os filhos com o seu leite próprio antes de usarem aquelas misturas que aí vêm. Isso está a ser estudado desta maneira. A Precision Medicine, isto é uma história fascinante de um estudo epidemiológico que foi feito nos Estados Unidos, em que se descobriu que um grupo de mulheres de origem africana tinham uma quantidade muito maior, uma prevalência muito maior de certo tipo de cancro, que acho que era cancro da mama. Não é? E o que se descobriram é que toda esta população específica eram descendentes de pessoas que viviam em África, onde havia muito pouco leite, não havia nem vacas, nem cabras, e, portanto, esta população desenvolveu os seus genes para captação do cálcio foram ativados numa maior quantidade, e os seus descendentes absorvem muito mais cálcio, o que faz com que um determinado tipo de cancro seja mais prevalente nestas populações que têm uma origem genética que se desconhecia até então, e que eu acho uma história também fascinante, tem a ver com as nossas origens e de onde é que vem aquilo que nós sofremos. E depois a questão do Big Data, do ChatGPT, isto são tudo... o Big Data, vocês lembram-se, tem a ver com aquela história do Cambridge Analytica, que influenciou as eleições em Inglaterra, o Brexit e a eleição do senhor dos cabelos cor de laranja, e em que eles diziam que se a gente conhecer 20 likes de uma pessoa nas redes, com 20 likes
podemos conhecer a pessoa melhor do que um amigo não muito próximo, não é? Se soubermos 100 likes, conhecemos a pessoa um bocadinho melhor que um amigo muito próximo, não é? Se forem 300 likes, conhecemos melhor que o cônjuge. Conhecemos melhor os seus gostos no processo, não é? E eu costumo dizer que com 1000 likes, se calhar conhecem melhor que a própria pessoa, que não sabe em que horas vai desenvolver. As surpresas. Eu também gosto muito de falar disto, porque há muita gente que não sabe que 2/3 das células no vosso corpo, e no meu, eu não sou exceção, 2/3 das células no nosso corpo não são células humanas. São células de bactérias, de fungos, parasitas. Portanto, esta ideia de a gente achar que é muito especial porque tem muitas células humanas, nós temos principalmente células de outras coisas que não são humanas. Que 95% da informação genética também não é humana. 80% é dos vírus que a gente transporta. E que nós não fazemos a mais pequena ideia do que é que andam a fazer no nosso corpo, para além daquelas bactérias que nós todos comemos no iogurtes porque achamos que é importante para a nossa digestão. Há muitas outras que a gente não faz a mais pequena ideia do que é que lá está a fazer e é uma área fascinante. E depois, 99,9% das espécies já desapareceram. Tudo aquilo que existiu no planeta já desapareceu e a primeira grande extinção do planeta foi há 2,5 mil milhões de anos, quando apareceu a fotossíntese. Vocês ainda se lembram do que é a fotossíntese, não é? As plantas produzem oxigênio através da fotossíntese. O oxigênio é uma chatice, oxida. E, portanto, o oxigênio é um oxidante. E tudo o que existia naquela altura morreu porque não tinha proteção contra o oxigênio. E, portanto, nós hoje temos baterias de enzimas no nosso corpo que nos protegem do stress oxidativo. Está na moda comermos montes de antioxidantes, não é? Isso vende-se com muita facilidade, até dizem que o chocolate negro tem muitos antioxidantes, não é? E o vinho tinto também parece que tem antioxidantes. E, portanto, isto são factos que têm a ver com coisas que a gente às vezes até nem suspeita ou se esquece da existência disso. E eu queria agora trazer aquilo que foi, ao longo da história, o impacto do conhecimento na saúde. E eu quero começar com coisas muito simples, a questão do saneamento e da água canalizada, que a gente já não liga nenhuma. Mas há 150 anos atrás, o saneamento em Lisboa era pela janela. Não era só em Lisboa, era em todas as cidades, não é? O saneamento cá era, e eles diziam, tinha que se avisar, aí vai água, não é? Era um bocadinho mais do que água, não é? Mas era pela janela. Hoje, há poucos sítios no mundo, poucos, é mentira, ainda há muitos sítios no mundo que não têm saneamento como deve ser, e é um avanço enorme. A questão do desporto, a nutrição, as variadas terapias que vocês fazem aqui no vosso hospital, a questão da anestesia, das transfusões, da reanimação, os antibióticos, é uma longa lista. É uma longa lista de introdução de inovações, várias das quais têm acesso muito limitado ou até são contestadas em várias partes do nosso planeta e por várias pessoas. A questão, por exemplo, das transfusões. Há grupos que não acham que a transfusão não é uma coisa natural, é contra a natureza. A questão da contracepção. Há muitos sítios do mundo em que a contracepção não é permitida neste momento. A questão da procriação medicamente assistida. Eu gosto muito deste exemplo porque quando ela começou, eu ainda me lembro das discussões que havia. As pessoas diziam, mas tu queres andar aí na rua com um rótulo na cabeça a dizer bebê tubo de ensaio, né? Que foste feita num tubo de ensaio, em vez da forma natural como estas coisas se fazem. E ainda hoje há uma resistência enorme. Eu acho que no Egito, eu não sei se o Jorge sabe isso, mas no Egito, a procriação medicamente assistida, para um casal, é só permitida se for o irmão do marido a fornecer os espermatozoides. Eu não sei se isto é totalmente verídico, mas eu já ouvi falar deste caso.
A questão dos transplantes, eu estava na África do Sul, na WITS, na Witwatersrand University, quando o Sr. Barnard fez o primeiro transplante de coração. Alguns de vocês ainda se lembram. E a pessoa que recebeu o primeiro coração durou 3 dias. E depois a segunda pessoa durou 1 semana. E a terceira pessoa durou 1 semana e meia. E, portanto, quando estas inovações são introduzidas, os riscos são enormes. Porque a gente pode fazer as experiências todas em ratinhos e em cães e em macacos, mas depois fazer as experiências em humanos, há um risco muito grande que a gente ou aceita ou não aceita. Não é? E a questão essa é uma questão complicada. E os argumentos são sempre, há um de anestesia, um argumento contra a anestesia que eu sempre achei uma delícia, que é, na altura, havia pessoas que diziam não devia ser usada a anestesia porque a gente depois deixa de ter compaixão por quem sofre. Não é um argumento tolo. Se a gente não sofre fisicamente, como é que vai saber o que é sofrer fisicamente? E, portanto, houve muita gente contra a anestesia porque achava que nos ia tirar a nossa capacidade de compaixão. E eu costumava dizer, tudo bem, então vá ao dentista e peça para não usar anestesia para ver se gosta do que lá se passa. Mas os argumentos eram muitas vezes que era contra a natureza, que é brincar aos deuses, é ir contra aquilo que é natural. Muitas das inovações que aqui estão têm muito a ver com isto. E eu gostava de fazer uma provocação, porque a questão do natural e da natureza, esta ideia de que representa o paraíso, é uma criação divina, é uma ideia antiga, é uma ideia muito poderosa e é uma ideia que é muito fácil de reforçar. A publicidade está cheia de anúncios de tomarem, a gente alimentar-se de coisas mais naturais. Ir para a natureza é que nos faz bem, a natureza é que é o melhor possível que nós temos. E o que eu acho é que a natureza também não é vingativa, ela o que é indiferente, está-se nas tintas para nós. Não é? A natureza está-se absolutamente nas tintas para aquilo que nós somos ou queremos fazer. E, de facto, há muitos exemplos em que ela não é nada simpática, não é? Quer dizer, garantir alimentação e conforto é aquilo que mais transforma a natureza. A Europa estava cheia de florestas antes da gente começar a trazer muitos alimentos do Novo Mundo e começarmos a transformar as florestas em agricultura por esse mundo fora. 99% das espécies já desapareceram, portanto, ela até parece um bocadinho vingativa, andar a produzir agora espécies novas e depois fazê-las desaparecer, não é? Ou porque é incompetente, ou então é mesmo vingativa no processo de o fazer. As pragas, as pandemias, os terremotos são tudo naturais. O oxigênio, o tal gás que a gente precisa, é altamente tóxico, é oxidativo, não é? Quer dizer, as pontes enferrujam, o vinho estraga-se, o leite estraga-se por causa do oxigênio. E, portanto, nós temos que ter montes de defesas nós próprios para vivermos num mundo cheio de oxigênio. As colisões com asteroides são raras, mas também acontecem. A inovação tem sido a grande modificadora da natureza. E depois aqui é uma piada, até os fundamentalismos parecem ser naturais no sítio onde a gente vive. Falando agora do impacto do conhecimento e da educação nas mulheres, porque isto é essencialmente um efeito sobre as mulheres. A taxa de crescimento atual de população mundial é atualmente de 0,8%. Há 60 anos atrás era de 2%, portanto diminuiu para menos de metade. Mas como a população duplicou, a quantidade de novas pessoas que nascem é mais ou menos a mesma. Não é? A taxa de fertilidade atual no mundo inteiro é 2,3. Para substituir a população mundial precisa de uma taxa de fertilidade de 2,1. Ela era de 5 em 1960. Isto tem só a ver com a educação das mulheres. As mulheres, em muitos dos sítios em que a taxa de reprodução era de 6, 7, 8, começaram a ir à escola, começaram a ter outra possibilidade de ter vidas diferentes e começaram a não ter 8 filhos, passaram a ter 6 filhos, 4 filhos, 3 filhos. E hoje a taxa a nível mundial
é de 2,3, e o que está previsto pelas Nações Unidas numa previsão de 2019 é que seríamos no máximo de 11 mil milhões, com uma taxa de fertilidade de 1,9, e a Lancet, que é um jornal mais conhecido dos médicos e da gente da saúde, diz, e um bocadinho menos, que teremos um máximo inferior a 10 mil milhões em 2064, não sei como é que eles chegaram aos 64, mas é a meio do século, com uma taxa de fertilidade de 1,66 em 2100. E, portanto, com a população mundial a decrescer. Isto vai ter, já está a ter um enorme efeito nas pirâmides populacionais, não é? Que havia poucos velhos e muitos jovens, agora já é mais ou menos a mesma quantidade, e vai ter um efeito enorme sobre o mercado de trabalho. E é em relação a estas coisas que a gente ainda precisa de muito conhecimento. O que é que vamos fazer? Como é que vamos lidar com estas alterações que são irreversíveis neste momento? Conscientes da energia climática, também baseadas no conhecimento, nós temos montes de soluções. Eu não vou explicitar cada uma delas, mas todas elas fazem agora parte da propaganda toda que nós estamos a ouvir, e acertada, de podermos fazer transição para energias renováveis, incluindo a captação dos gases, a economia circular. São tudo nomes que vocês já ouvem muitas vezes nos meios de comunicação, que é para onde a Europa quer ir, uma Europa baseada no conhecimento, quer ir nesta direção, incluindo adaptar-nos, porque as alterações climáticas estão mesmo a acontecer, vão continuar a acontecer, e, portanto, é o melhor a gente perceber que tem que se adaptar a elas, não vai evitar que elas aconteçam. Isto é uma mensagem muito importante para nós ouvirmos, que é que elas vão mesmo acontecer, e vão ser, não se sabe exatamente como, mas vão ser complicadas. Eu gostava de acabar falando daquilo que são, o Jorge mencionou, eu estive na Comissão de Ética para a Investigação Clínica, e eu acho que é muito interessante a gente olhar para aquilo que está a acontecer hoje, a inovação que está a acontecer hoje e que fascina e assusta ao mesmo tempo. E eu acho que nós somos todos um bocadinho esquizofrénicos, e há umas destas que nos assustam mais, outras que nos fascinam mais. Nós não somos consistentes, não é? Até depende do dia, às vezes. Há dias em que somos mais dispostos a arriscar, há outros em que estamos menos. Tivemos uma discussão com o nosso namorado ou a nossa namorada, ficamos menos capazes de pensar em arriscar, mas há aqui uma série de desenvolvimentos que eu acho que vão fazer com que nós temos que pensar sobre estas questões. A questão do rastreio genético pré-conceição, que é cada vez mais barato, não é? Quer dizer, hoje em dia fazer um rastreio genético é uma coisa que custa, não chega a 100 euros no processo, e portanto é muito mais acessível e portanto pode dar escolhas às pessoas. A sequenciação do genoma completo do recém-nascido, quem é que vai ter acesso a esta base de dados? Quem é que vai usar esta informação? A quem é que ela chega? Quem é que pode manipulá-la no processo? É uma questão complicada, que ainda não está, e que a inteligência artificial vai tornar ainda mais complicada. A congelação de ovócitos, que estão a ser pagas por empresas, grandes empresas, estão a pagar às mulheres para que congelem os seus ovócitos, para adiarem a maternidade, para poderem não ter que ser mães aos 20 anos ou aos 22, mas poderem ser mães aos 40 anos, por exemplo, e poderem ter a sua carreira não interferida com isso. Portanto, há várias empresas por esse mundo fora que estão a pagar às mulheres, porque custa caro congelar os ovócitos, como deve ser. A questão da edição do genoma para fins reprodutivos, a seleção. Outra que eu acho uma delícia, que são os outros artificiais, estão em grande desenvolvimento, os gametas produzidos in vitro. Isto é uma área, eu nunca tinha ouvido falar disto até há um ano atrás, que é, uma pessoa pode ir a algumas das nossas salas pluripotenciais, que ainda temos no nosso corpo, e a partir delas produzir ou espermatozoides ou ovócitos. E, portanto, nós conseguimos, uma pessoa qualquer de vós, uma mulher ou um homem,
consegue, se quiser, daqui a uns anos, ir a um centro de investigação e, a partir das suas células pluripotenciais, produzir espermatozoides ou ovócitos. E, portanto, a questão da filiação vai ser muito mais complicada, não é? Quer dizer, imagina que eu, através das minhas células, produzo ovócitos. Eu passo a ser uma mãe? Se uma de vocês produz espermatozoides, passa a ser um pai. Eu acho isto fascinante. Acho que é muito... Eu acho que isto até faz bem à cabeça, para a gente abrir um bocadinho a cabeça e não estar todos fechados naquela ideia do dicotómico e por aí fora. Eu acho isto uma delícia. Depois, a inteligência artificial na saúde, a partilha de dados e as coisas extraordinárias que a inteligência artificial pode fazer em saúde, não é? Quer dizer, a gente poder partilhar dados sem ter que repetir montes de testes a toda a gente, a todo o tempo, por aí fora. Há coisas extraordinárias que se podem fazer, pois há os riscos associados, como em tudo o que é inovação, há esses riscos associados. O melhoramento cognitivo, desportivo e militar, isto já está a acontecer. Os soldados que vão para o Afeganistão ou para o Iraque, tomam uma dúzia de pílulas todos os dias, para não dormir, ou para dormir mais, ou para estarem mais alertas, ou para terem mais energia, ou para terem... no desporto ainda é mais fascinante, porque não tem nada a ver com melhoramento cognitivo, mas há aquela história, já estou a falar demais, peço desculpa, mas esta história eu acho que é uma história muito engraçada, que é uma interessante, que é uma grande desportista que há 15 anos atrás ia jogar nos Jogos Mundiais em Berlim. E um mês antes dela ir jogar, ela recebe uma carta a dizer que está desqualificada. Mas não lhe explicam porquê. E ela não percebe. Eu sou do melhor que há e de repente fico desqualificado. A que propósito? Passado 2 semanas explicam-lhe, é que ela não é XX, ela é XY. Portanto, ela não é mulher, é homem. Mas, como não tem os receptores da testosterona, ela produz testosterona, mas não faz a diferenciação para o homem. E, portanto, ela tem seios, tem uma vagina, tem um útero não muito desenvolvido, mas não sabe, não é? Mas tem, fisicamente é uma mulher, e eles descobriram que ela afinal não é mulher, é um homem. Isto é uma história, isto acontece rarissimamente, não é? Mas a gente começa a perceber que aquilo que é o género depende não só do X e Y, mas depende de uma outra série de receptores que são produzidos e que às vezes há mutações, que não leem essas mensagens. A célula, o corpo pode produzir montes de mensagens, se não há nada para ler as mensagens não existem. E, portanto, ela não foi admitida aos jogos em que ia jogar. A genotransplantação, houve uma notícia há pouco tempo de que já tinha sido testado e que já estava a funcionar, a possibilidade de pegar num órgão feito num porco, também não sei porque é que escolhem os porcos, mas isso é outra história, porque tem o mesmo tamanho, mais ou menos, e que conseguiram fazer o transplante e a pessoa sobreviveu uns dias, exatamente como a questão do transplante do coração, foi exatamente a mesma história no processo. E a globalização da dependência por som de faro, isto é outra área que eu também gosto de mencionar. Eu não sei qual é a situação atual, mas há 2 ou 3 anos, 98% de toda a insulina que era produzida no mundo era por 3 grandes firmas farmacêuticas. Eli Lilly, não sei, há uma série de firmas. Não é? Mas onde é que ela era feita? Onde é que ela era produzida, a insulina? Onde é que ela era a matéria? Onde é que ela era feita? Na China, porque é mais barato. Imaginem que o senhor Xi Jinping resolve, num dia que se chateia,
fecha a fronteira e diz não há mais insulina no processo para vocês. Isto é uma questão muito grave, porque há o controle político daquilo que é a produção de fármacos. É uma questão muito complicada. Eu não sei como está a situação, eu acho que as pessoas perceberam e agora estão a começar a fazer noutros sítios, mas a gente quando compra não sabe de onde é que ela é feita. Porque aquilo é produzido pela Eli, é pela não sei quê, e a gente acha que aquilo é tudo feito na Suíça, porque tem um nome bonito, e portanto acha que é suíço no processo, e a gente acha que na Suíça é tudo muito melhor. Simplesmente a Suíça, vocês esquecem-se que foi em 1991, há alguém aqui que ainda não tivesse sido nascido em 91? Há homens que não nasceram em 91. Em 1991 foi o ano em que finalmente a Suíça, num dos seus cantões, deu o direito de voto às mulheres para votar em todas as questões. Portanto, a gente acha que a Suíça, não sei o quê, o primeiro país que deu o direito de voto às mulheres, também vocês não sabem, foi a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia, a única coisa que vocês sabem, e eu também só sabia, é que eles antes dos jogos de rugby fazem aqueles barulhos à frente das máquinas, a urrar antes de jogar um jogo de rugby. Mas foi a Nova Zelândia que deu o direito de voto às mulheres primeiro. Deixem-me terminar sugerindo 2 textos para as vossas férias do Carnaval ou da Páscoa, que eu recomendo altissimamente. Um é de um homem, e é muito interessante, que toda a gente agora está na moda de falar-se das desigualdades, que são imensas. Né? Ele fala da história da igualdade, como é que ela evoluiu nos últimos 200 anos, por exemplo. E é uma história, eu já li o livro 3 vezes, porque tem informação extraordinária que esta coisa, por exemplo, os homens na Inglaterra, até ao início do século XIX, também não tinham todos direito de voto, não eram só as mulheres nenhuma, mas os homens eram só aqueles que tinham propriedade. E, portanto, o ganho do direito de voto dos homens, das mulheres, por aí fora, tudo o que aconteceu é um livro esplendoroso. E o outro, também eu estou farto de discussões sobre identidade, não é? As identidades nacionais, as identidades do futebol, as identidades das profissões, as identidades. No Parlamento, nós recebíamos associações que eram desta área, depois daquela área, que era uma área muito parecida, mas era quase igual, mas também tinham que vir pedir informação, identidade, e depois as de género, ainda também nunca mais acabam, não é? Agora é LGBTIQ, não se por aí fora, nunca mais acaba. E como aqueles cromosomas X e X também mostraram, hoje em dia já é mais difícil de perceber o que é que se torna. Portanto, eu recomendo altamente. E mesmo para terminar, eu queria, numa nota muito positiva, lembrar-vos que o Eurobarómetro, há 2 anos atrás, foi feito não foi só na Europa, envolveu também mais alguns países, mostrou que os portugueses são os mais curiosos e confiantes na capacidade do conhecimento de resolver desafios. Isto não é óbvio, não é óbvio, mas parece que é. Parece que nós, com todo as nossas dúvidas e descontentamento, afinal, até acreditamos que a inovação resolve. E eu acho que um exemplo muito bom disso foi o da pandemia, porque eu ainda me lembro que em Portugal havia assim uns grupos anti-vacina no início da pandemia, de médicos, alguns, e que depois quase que desapareceram. Eles se calhar ainda existem, mas deixaram de ter visibilidade pública. E nós somos um dos países que tem mais pessoas vacinadas contra o Covid, para comparar com o senhor dos cabelos cor de laranja, que dizia que a forma de tratar era injetando-se com lexívia, não sei se vocês se lembram, e portanto eu acho que isto é uma mensagem eu acho que é uma mensagem importante transmitir, que nós continuamos às vezes a pensar que tudo lá fora é sempre melhor, e que eles é que sabem mais e que por aí fora, eu acho que não é verdade.
E depois, a última coisa que eu gostava também que estivesse escrita na entrada de todas as universidades e todas as escolas, é o que diz o Bertrand Russell: "The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people so full of doubts." Eu acho que isto se aplica de forma geral a muitos, incluindo a mim, a muitos de nós no processo. E muito obrigado. Podemos ter alguma pergunta? Com certeza. Ai, não, essa não. Há tempo para perguntas, acho eu. Mas não é preciso, eu não tenho uma voz muito alta, mas já está. Ok, chego para a frente. Mais fácil. Ok, obrigado. Bom, eu em primeiro lugar tenho que agradecer muito ao professor Alexandre Quintanilha, ao amigo Alexandre, ter vindo cá, aqui ter connosco e dar-nos este brilhante panorama sobre a ciência e o conhecimento, que sempre que o ouço há coisas novas. Por um lado são novidades e são um desafio, mas em algumas são muito assustadoras. É esta coisa de dizer que são fascinantes, quanto mais fascinante, mais assustador. É a sensação que me dá aqui de alguns destes de algumas destas questões que foram aqui apontadas. Mas, de facto, precisamos de, em todas as áreas da vida, ter a abertura do ponto de vista do conhecimento e de alargar a nossa capacidade de conhecimento noutras áreas para podermos ser mais completos e podermos responder melhor àquilo que é a nossa missão. Eu vou começar um bocadinho por fim, porque que é o conhecimento integrado. Eu acho que isso hoje é, de facto, o conhecimento integrado eu nunca tinha ouvido, tenho que dizer. Mas faz todo sentido, porque hoje a nossa intervenção é ou melhor, e principalmente na área da saúde, e nós somos todos saúde aqui neste espaço, a nossa intervenção tem que ser cada vez mais integral e integrada. E há, de facto, uma evolução muito grande nesse sentido. Não é possível individualmente cada uma das profissões ou de cada uma das intervenções trabalhar individualmente, mas temos que cada vez ser mais integrados. E a grande surpresa que eu tive, e agora é uma história pequenina, eu estive a assistir também a uma conferência do neurologista que aqui há uns 7 ou 8 anos atrás eu tinha estado numa mesa com ele e eu tinha ficado um bocadinho irritada, e pode ser porque eu piquei-o, porque era muito neurologista farmacologista. 8 anos depois, mais ou menos, o conceito de intervenção integrada está lá, o que é uma evolução enorme. E de facto foi muito gratificante ter visto que em tão pouco tempo as pessoas de facto depois, e é baseada no conhecimento também, e da investigação e da evidência daquilo que é de facto interessante. Depois uma outra questão que também eu acabei, por isso é que me atrasei um bocadinho, mas que vale a pena também contar, que tem a ver com aquilo que são, num dos últimos slides, em que nós fomos no Eurobarómetro, aqueles que conhecemos, que éramos os que acreditavam mais no conhecimento. Eu estive agora, antes de vir para aqui, com a Fundação da Juventude, e que promove uma série de... e na área dos projetos de investigação
nos 3 últimos anos do ensino secundário e no primeiro ano da universidade. E os nossos jovens têm sido os ganhadores dos prémios europeus e a nível mundial, o que significa que temos um grande potencial do ponto de vista da aposta do conhecimento e da aposta e do desenvolvimento. Isso eu não fazia a mínima ideia e, portanto, isto é interessante, no fundo, saber. Mas, de facto, depois esta ligação à democracia e ao conhecimento é evidente. Quer dizer, a escolaridade, não estavas em Portugal, mas a escolaridade obrigatória não existia até o 4º ano, mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque também, se não fossem à escola, alguns, os professores agradeciam, porque normalmente tinham menos trabalho e eram, de facto, crianças com alguns problemas. O saneamento básico, que é algo que me diz muito, obviamente, não é desses anos, são à beira da cidade de Lisboa. São. À beira da cidade de Lisboa, eu trabalhei num bairro, portanto, já lá foi há alguns anos, mas foi em 70, no final dos anos, foi no princípio dos anos 80, em que de um lado eu tinha hepatite A, do outro lado tinha febre tifoide, nas ruas. O esgoto corria a céu aberto, a água canalizada não havia. Portanto, isto não é há muito tempo. Eu estava a ser simpático. Pois eu acho que sim. Mas a ligação, de facto, a importância que tem a ver com o conhecimento e com a democracia e a possibilidade de nós vivermos num país democrático, a possibilidade do acesso à educação, do acesso ao conhecimento, existe. E, de facto, o papel das mulheres também é muito importante. E, nomeadamente, numa outra área, e estão aqui alguns dos terapeutas logo aqui na primeira fila, que são, muitas das vezes, das crianças com problemas à nascença. Nós sabemos, e isto são estudos feitos já há muitos anos, não são recentes, de que o fator mais significativo na influência da evolução do desenvolvimento daquela criança dependia de quê? Da educação da mãe. Só da mãe, do nível de escolaridade da mãe. E, de facto, isto é muito... é importante. Agora, isto é só, no fundo, os meus... a outra questão que é preocupante é a taxa de fertilidade. Nós temos mais baixo do que... Nós estamos com uma taxa de fertilidade, nós estávamos com 1,2. E, portanto, não dá para renovar gerações e isto é complicado. Pronto. Mas, agora, acho que aumentou um bocadinho exatamente por isso. Porque o número dos migrantes e da taxa de natalidade e o número de nascimentos que aumentou eu acho que aumentou em 2023, este ano ainda não dá para ver, tem a ver com isso, não é? Portanto, isso é importante. Agora, quando depois fala nas outras questões que essa para mim é muito assustador, e põe muitos problemas, acho eu, do ponto de vista ético. São as questões perdão-me, onde é que está aqui? Do atraso da maternidade com o congelamento dos oócitos, porque a maternidade não é só física, não é? E como é que se resolve isto, congelando, e depois aos 40 anos, e depois o tempo médio de vida das pessoas, vamos ter crianças com pais muito velhos, do ponto de vista, mesmo que hoje em dia, nós vivamos muito mais e, portanto, a juventude já é um bocadinho diferente, mas esta acho eu, um bocadinho. E a produção dos gametas é produzidos in vitro, então esse é um susto completo. Do ponto de vista... Pois eu calculo... porque... Eu queria que saíssem daqui com muito mais dúvidas do que entraram. Não. E um bocadinho assustados. Cá por o meu lado conseguiu. De facto, há aqui algumas questões que são, de facto, muito de pensar. E esta área de dizer o conhecimento, o lidar com o conhecimento, às vezes é melhor não... A vontade que me deu em determinada altura é dizer, nem quer saber. Porque isto inquieta muito. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. A inteligência artificial já não é tanto. Depois a determinação do género, havia ali também um slide, já agora ponho, que tem esta última história
de ter ou não ter receptores para a progesterona, e a sexualidade, ou o sexo, ou o género, ser pelo físico ou ser pelo endocrinológico, no fundo foi isso, o ser, do ponto de vista das emoções e do gosto e de ser, isto tem dado neste momento uma grande perturbação na sociedade, quer dizer, que são os eles, os elas, os, não sei, os they. No New Yorker, naquela revista New Yorker, já não usam he e she, só usam, numa história qualquer que contem, é sempre they. Desculpa. Sim. No New Yorker, muitas das histórias, que eles têm sempre histórias digamos, e reportagens, muitos dos textos já não usam he e she, usam they. E, portanto, eu já estou a receber e-mails, não sei se vocês já receberam e-mails de pessoas que depois, quando assinam, à frente do nome põem he, him, ou she, her. E eu ponho sempre thee and thou, que é o inglês antigo. Desculpa. Não. De facto, isto é muito perturbador, porque isto não é só do ponto de vista da organização da sociedade e dos valores que hoje temos e como é que é a mudança, e depois dá esta perturbação da confusão total, depois quando aparecem os senhores de cores de laranja baralham ainda mais o sistema, e também da própria estrutura, quer dizer, eu vou dar um exemplo que tem a ver com esta identificação, e que houve um diretor de escola que resolveu o problema das escolas do ensino secundário, do ensino superior, não sei, as casas de banho femininos para os masculinos e para os outros, e então eles resolveram o problema, é que são as casas de banho femininas e masculinas e as casas de banho dos deficientes, porque como as casas de banho dos deficientes são sem sexo, toda a gente lá pode ir, resolveram o problema dessa. É uma boa solução para a situação. Mas é muito complicado. Não, quer dizer, não é tanto estigmatizante quanto isso. Quando nós vamos a um sítio qualquer, precisamos ir à casa de banho, normalmente está sempre vazia e os outros têm uma fila imensa. Porque não vão. Aquilo que vai ali é deficiente. Mas que é da cabeça. Tem uma outra lógica que é alternativa. Sim, mas isso é um bocadinho o conceito universitário que tem sempre Portanto, eu acho que isto foi, no meu conceito, uma boa visão global de toda a sociedade, um bocadinho fascinante por estar a ouvir estas coisas todas, mas o fim, para onde é que nós vamos, para além da subida da água do mar, que nós já estamos a esse susto, e de facto é uma realidade, que principalmente na Antártida o degelo é muito grande, os glaciares são um susto quando aquilo se parte. A negação que alguns dos nossos responsáveis mundiais têm sobre isto, sobre as coisas que têm a ver com o clima, e do clima obviamente tem a ver com a saúde das pessoas, mas isso já não vale a pena estar sendo mais mudante. Portanto, eu queria agradecer, mas parece que temos a oportunidade, e o professor Alexandre dar-nos isso, se alguém quiser fazer alguma questão, o professor de Portugal. Boa tarde. Eu queria começar por contextualizar. Eu penso que assisti a uma palestra do Michael Sandels, portanto posso usar essa referência. Então, exatamente, foi um dos comentadores, exatamente. A minha base, eu sou profissional de saúde, fisioterapeuta como muitos colegas estão aqui, mas eu também sou estudante de filosofia. E o meu tema de tese é sobre iniquidades sociais e associada às políticas e obviamente que eu vou para a área da saúde porque é a minha área de interesse. Há muitos autores que têm apontado isso, eu vou referir, Michael Sandels, mas também
um cientista, que não é considerado filósofo, mas eu sou bastante fã, que é Michael Marmot, Sir Michael Marmot, e qualquer um deles acaba por referir uma coisa que eu acho muito interessante, que é, não conseguimos resolver nenhuma política futura relativamente aos determinantes ambientais em saúde e determinantes sociais em saúde sem resolver inequidades sociais. Gostava de saber também a sua opinião em relação a isso. Obrigada. Não, eu acho que a razão pela qual eu pus aquela longa lista de aquilo que eu chamei os desafios atuais, porque aqueles desafios têm muito a ver não só com conhecimento, digamos, em áreas específicas das ciências biológicas ou químicas ou físicas, tem muito a ver, aliás, a professora Ana Jorge também referiu isso, tem muito a ver com o facto, com o tipo de sociedade que nós queremos. Não é? Quer dizer, mas aí eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da procriação medicamente assistida, por exemplo. Não é? É um tema que há 30 anos atrás, antes, o primeiro bebé proveta foi feito há 30 anos atrás, a discussão era uma discussão que tem muito a ver com aquilo que a Ana Jorge mencionou. Que tipo de sociedade é que nós queremos? Queremos bebés feitos no tubo de ensaio? Queremos pessoas que não conseguem procriar, casais a quem se pode dizer, olha, não consegue, arranja outra mulher, ou arranja outro homem, ou adote uma criança, há tantas crianças para serem adotadas. Porquê desenvolver uma técnica para fazer inseminação artificial e depois incorporação in vivo no processo? É uma questão que em muitas sociedades não está resolvida. Em muitas sociedades até não é permitida sequer. Aquele exemplo que eu dei do Egito, eu não sei se é do Egito ou não, já não me lembro, mas há certos sítios no mundo em que o dador de espermatozoides só pode ser uma pessoa específica, ou o irmão do marido, ou o irmão da mulher. Irmão da mulher não, porque isso não estava bem. Mas tem que ser uma pessoa escolhida a propósito. Eu acho que isto é um exemplo muito claro daquilo que era a discussão na altura e daquilo onde nós estamos hoje. Hoje, em Portugal, há dezenas de milhares de casais que só puderam ter filhos porque tiveram acesso à procriação medicamente assistida. Exatamente. Não, os primeiros 3, muitas vezes, não têm que pagar. E, portanto, nem sequer é uma questão económica para os próprios. Não é? É uma questão, aliás, foi aumentado de 2 para 3, acho eu, o número de procriações medicamente assistidas que podem ter perdido. Portanto, isso é um exemplo muito claro de onde é que nós queremos investir o nosso conhecimento. Não é? Se há tantos problemas ainda por resolver, e eu referi muito brevemente isso no fim, de desigualdades por esse mundo fora, até que ponto é que nós vamos apoiar conhecimento que dê estes desenvolvimentos todos. Mas eu aí acho que sou, por exemplo, eu quando comecei a fazer ciência, a sério, investigação, a minha primeira área foi a física e eu comecei a trabalhar em ressonância magnética. Não é? Ressonância magnética é uma técnica absolutamente extraordinária. Não é? A gente poder olhar para o interior do corpo de qualquer coisa, até de uma múmia, e perceber o que lá está, sem ter que abrir e sem ter que danificar, porque o TAC danifica. O TAC são raios-x e, portanto, aquilo danifica pouco, mas danifica. A ressonância magnética foi uma coisa que foi descoberta no ano em que eu nasci. E ainda é caríssimo. E há muitos sítios no mundo que não têm acesso à ressonância magnética. Será que faz sentido apostar nesse tipo de tecnologia, gastar dinheiro
nisso quando há tantos outros problemas por resolver? Eu não sou capaz de responder a essa pergunta. Não é? Quer dizer, acho que é uma pergunta que faz todo sentido e acho que muitos governos no mundo inteiro têm que fazer essas escolhas. As questões da quantidade a minha sogra, por exemplo, que era americana e que vivia em Nova Iorque, perto do fim da vida dela, teve que ir para o hospital durante 2 semanas. E a conta do hospital, quando ela chegou a casa, recebeu uma conta que eram $156 mil. 2 semanas no hospital. E ela tinha, felizmente, 3 seguros de saúde. Seguros para hospitais, seguros para medicamentos e seguros para coisas imprevistas. E, portanto, ela no fim só pagou $400, desculpe, da sua própria, do seu pocket money, ok? São discussões muito complicadas. Eu acho que o debate, onde é que a sociedade, politicamente, as decisões políticas, onde é que vai investir o dinheiro que a gente recebe dos nossos cidadãos, dos impostos, é sempre uma discussão na qual há muitas divergências, como sabe. E eu não quero entrar agora nessa área, porque é uma área, não é porque eu receio, eu tenho uma posição própria, mas não são questões fáceis, não são questões... E eu gosto de apresentar aqueles temas, aliás, eu faço de propósito, porque eu acho que é importante nós percebermos que houve certos avanços no conhecimento que hoje fazem parte do nosso dia-a-dia. Hoje a gente assume, falando do saneamento, hoje a gente assume, eu não sabia que era há tão pouco tempo, mas hoje assumimos que temos direito a saneamento, temos direito à água limpa, mas isso... e não é barato ter direito a saneamento por aí fora. Portanto, essas decisões são decisões muito complexas e que têm a ver com quem estabelece prioridades. E eu aí imagino que cada um de nós nesta sala, em vários temas, se calhar tem prioridades diferentes. E não é porque sejam melhores pessoas ou piores pessoas, não é? São pessoas que tiveram uma experiência de vida... Quem teve uma experiência de vida muito difícil, por exemplo, tem prioridades diferentes de quem teve uma experiência de vida muito confortável. Portanto, não é essencial que seja feito, mas eu gostava que fosse feito por pessoas que têm conhecimento e não por pessoas que só têm ideologias. Eu prefiro o conhecimento à ideologia. E acho que o conhecimento às vezes até consegue modificar as ideologias, até consegue, é raro, mas acontece. Mais alguma questão? Alexandre, se desses licença, eu gostava de fazer uma pequena provocação, não é? Já que estamos nesta... para saber como é que tu olhas para uma questão simples e real. Como é que um país que é rico, que é inovador em quase todas as áreas da ciência, que é democrático, tem tanta dificuldade em incorporar o conhecimento e a inovação na sua sociedade, se olharmos para os Estados Unidos e compararmos que Portugal, que não é rico, que não é inovador, embora tenha um bom desenvolvimento já a nível de conhecimento, mas tem grandes dificuldades, como sabemos, até porque vivemos cá. Obrigado, Jorge. Como é que nós temos uma esperança de vida à nascença maior do que os americanos? Como é que nós temos uma mortalidade infantil menor do que a dos americanos? Como é que nós temos uma cobertura vacinal maior do que os americanos? Ou seja, como é que nós conseguimos integrar na nossa sociedade fatores que levam a uma melhor saúde, enquanto que outros que teriam mais meios, e os americanos não são os únicos, eu sinto os americanos, porque
e não foi por culpa do senhor do cabelo laranja, já vem desde há décadas, porque é que certas sociedades conseguem ter mais confiança no conhecimento do que outras, com um grau de democracia mais recente, mas parece mais eficaz. Se eu soubesse responder a essa pergunta, se calhar até me dava um prémio, mas eu acho que são duas coisas. Eu queria pegar em dois pontos que tu referiste. Primeiro, a questão daquilo que já vem de há muito tempo, muito antes do Senhor dos Cabelos Cor de Laranja, e que já era evidente a diferença entre nós dois. E eu aí acho que tem muito a ver com o facto que a América, se calhar depois do Roosevelt, nunca mais achou que as questões sociais eram importantes. Ou não eram tão importantes como aquilo que era o pessoal. Me first, eu primeiro, e portanto tudo aquilo que seja os serviços de apoio na área da saúde tem sido, ou tu tens muito dinheiro para conseguir ter aquilo que precisas, ou então estás... Sim, exatamente. Bem, portanto, isso se calhar é uma das explicações. Mas eu gostei desta jovem que mencionou o livro do Michael Sandel, porque o Michael Sandel tem uma explicação que eu também nunca tinha ouvido e que também me tocou, porque eu acho que é verdadeira. Ele explica a eleição do senhor dos cabelos de cor de laranja por uma atitude que os Estados Unidos têm vindo a tomar ao longo de muitas décadas, que é na costa leste e na costa oeste, que é onde estão as grandes universidades, Harvard, Yale, Princeton, Berkeley, Los Angeles, também há umas outras no meio também razoáveis, mas estas duas áreas criaram uma arrogância em relação ao seu conhecimento. Por isso é que eu fiz questão de falar de uma autoconfiança lúcida e não arrogante, não é? Há muita gente que acha que a revolta dos Estados Unidos foi o meio, aqueles que não conseguem ir para Princeton e para Yale e para as grandes universidades, sentem que os que conseguem ir os desprezam. Acham que são uns inúteis, não têm conhecimento nenhum, são uns atrasados mentais, não têm qualquer nível de conhecimento muito elevado, e portanto isto é a vingança daqueles que se sentem desprezados pela elite americana, que é quem quase sempre determina quem são as pessoas que vão para o Senado e para a Casa dos Representantes. E eu acho que eu quando li isto nunca me tinha passado pela cabeça, mas para mim fez muito sentido. Eu vivi lá há 20 e tal anos e eu vivi em Berkeley, não é? E a arrogância, Berkeley tem 24 prémios Nobel. E portanto, cada vez que fala de si próprio, fala com um ar de uma superioridade, como tudo o que está à volta is basically shit. I'm sorry. E portanto esta ideia de que o resto da América, que são o resto da América, não são as elites, vingarem-se e elegerem o senhor dos cabelos cor de laranja, eu quando li isto no livro do Michael Sandel, para mim fez sentido. E eu acho que isso está a acontecer também na Europa. Aqui chegam as coisas sempre um bocadinho mais tarde. Os agricultores estão a revoltar-se porque acham que estão a ser desprezados, não é? Quer dizer, a gente assume que a comida é uma coisa que assumimos que tem que estar no nosso prato, mas como é mais barata ir comprá-la à Argentina ou nos outros sítios que não têm a regulamentação toda, há uma revolta contra isto. Se ela é bem fundada ou não, eu tenho dúvidas, mas eu acho que na América o fenómeno Trump é um fenómeno
de quem acha que o conhecimento não serviu para melhorar a vida deles, serviu para melhorar a vida dos outros, das elites. Tudo bem, gostamos muito do conhecimento, mas também sempre para nos ajudar a nós, não é só para ajudar quem tem muito dinheiro. Eu acho que isso é uma vingança e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso está a acontecer. É verdade, é verdade. Muito obrigado. No dia 14 de fevereiro teremos aqui assim uma conferência em que será apresentado um centro de reabilitação integrado, global, com um enorme desenvolvimento tecnológico e que pretende ser uma resposta social muito relevante para a sociedade onde está inserido. Estão convidados, espero que venham.